Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é o programa Você Sabia, episódio 8. No programa Você Sabia, eu te falo tudo que o instalador e o empresário de segurança eletrônica precisa saber para verdadeiramente viver de segurança eletrônica. Mostro os conhecimentos que vão além dos conhecimentos técnicos. Aqui nós vamos falar de gestão, de estratégias comerciais, estratégias de marketing, administração de equipe. Isso é tudo que você precisa além da parte técnica. E nesse programa eu vou te falar sobre os 3 primeiros passos antes de você começar a buscar contratos de manutenção. Então, antes mesmo de começar aqui a aula, já peço que você dê um like aí nesse vídeo. Eu acredito que vai ser um conteúdo bom. Se não for no final, pode dar o dislike, não tem problema. Beleza? Já se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo os conteúdos tanto aqui do canal do CT quanto no meu canal Wagner Camilo no YouTube. Beleza? Então vamos adiante, vamos à aula, vamos à apresentação. Então sem mais delongas, vamos aqui à apresentação. Antes de mais nada, então como eu já falei, hoje vão ser os 3 primeiros passos antes do contrato de manutenção. Isso é 3 primeiros passos que você precisa saber e precisa desenvolver aí na tua empresa, no teu negócio, antes mesmo de correr atrás de contratos de manutenção, antes de buscar esse tipo de cliente. Porém, quando eu comecei a montar essa apresentação, eu vi que tinha um passo além que eu não havia comentado, então ele vai ser aqui um bônus, beleza? Então vamos lá, qual que é esse primeiro passo que você precisa ter antes de correr atrás de contratos de manutenção, antes de buscar clientes de contrato de manutenção? É definir o nicho que você vai atuar. Isso é definir o segmento de clientes que você vai atuar, ou mesmo até o segmento de produtos, equipamentos que você vai atuar. Por que que isso daqui é importante? Vamos lá. Clientes diferentes têm necessidades diferentes. Então, não imagine que o mesmo produto ou o mesmo serviço vai servir para todo tipo de cliente. Então, de acordo com o tipo de cliente, você vai oferecer tanto serviços diferentes, como equipamentos diferentes, como soluções diferentes, e o contrato de manutenção vai estar atrelado ao nicho do cliente também. Porque cada perfil de cliente, cada nicho, ele vai ter uma necessidade diferente. Então, vamos lá. Se eu pegar residencial, tem como eu fazer um contrato de manutenção com uma residência? Tem. Haja vista um monitoramento. O monitoramento de alarme, ele acaba incluindo no monitoramento o serviço de contrato de manutenção. E acaba virando um serviço recorrente, ou é um serviço recorrente, né? Mas além do monitoramento de alarmes, você pode trabalhar com monitoramento de equipamentos. Por exemplo, você vai lá, ativa no cliente os alertas do DVR, por exemplo, de perda de sinal de vídeo, falha de HD, perda de rede. Você ativa essas funções lá no DVR para você ser notificado quando der esse problema. Então você pode vender isso daí para o teu cliente como monitoramento de equipamento. É um serviço que está gratuito, está disponível, é só lá ativar no equipamento. Você pode cobrar aí uma mensalidade do cliente ou uma anuidade, né? Cobrar um período, cobrar um valor específico do cliente por isso daí. Hoje não tem mais muita necessidade disso daí, mas antigamente, ou alguns anos atrás, por exemplo, eu vendia para alguns clientes o serviço de DDNS. Quando a gente não tinha esses acionamentos de cloud das marcas, né? De QR Code, de aplicativos, o cliente precisava ter um endereço específico para acessar. Então eu tinha lá uma conta, eu usava o DIN DNS, eu tinha uma conta no DIN DNS profissional, que eu pagava para ter uma quantidade de host, e eu vendia isso daí para o cliente. Cobrava dele uma anuidade por esse serviço. Então, eu consigo fazer faturamento recorrente, eu consigo gerar renda recorrente com o cliente, mesmo ele sendo residencial. Porém, ele tem algumas necessidades diferentes. Outra coisa que você consegue fazer, o contrato de manutenção, ele não precisa ser mensal. Um contrato de manutenção ele pode ser periódico.
Eu posso definir um contrato com o cliente e fazer um atendimento a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que seja. Então, quando a gente fala em contrato de manutenção, não pense apenas em contrato mensal. Esse contrato pode ser esporádico. E aí vem os atendimentos periódicos. Então você consegue fechar, mesmo com o cliente residencial, um contrato mais de longo prazo. Por exemplo, para cada 90 dias eu fazer essa manutenção. Não necessariamente isso daí precisa ser mensal. Isso daí a gente precisa deixar bem claro. Então, esse daqui é o cliente residencial. Vamos ter algumas necessidades. Tudo isso daqui eu consigo encaixar num cliente acima disso daí? Consegue. Porém, as necessidades e exigências vão mudar de cliente para cliente. Então vamos falar aqui de um próximo nível, por exemplo, comercial. Uma loja, um comércio, uma lanchonete, um restaurante, ele também vai ter necessidades diferentes de uma residência. Então aqui eu vou estar trabalhando em horários diferentes de uma residência muitas vezes. Então as necessidades aqui também podem ser diferentes. Então, por exemplo, aqui, controle de acesso. Deixa eu tirar aqui o negrito, aqui. Controle de acesso. Você pode entender que controle de acesso não é algo tão comum para uma residência, até consigo vender lá para uma residência, uma fechadura eletrônica, alguma coisa assim, né? Mas um controle de acesso gerenciável, alguma coisa assim, não tem necessidade. Porque é o morador, a família dele e tudo mais. Já num comércio já se torna mais interessante para eu saber o horário que o meu funcionário vai entrar, definir os horários possíveis de entrada e saída, né? Então eu consigo controlar aqui, fazer uma gestão desse controle de acesso dizendo o horário que o funcionário vai poder entrar. Ou não tenho atividade final de semana. Não tem por que o funcionário ter acesso final de semana. Ah, Wagner, dá de fazer um contrato de manutenção de controle de acesso? Dá de fazer. Esse é um equipamento que ele exige periodicamente ali, que eu faça que eu tire um relatório dele, talvez, ou que eu verifique o estado desse controle de acesso, uma questão de uma bateria, de uma porta eletromagnética, né, de uma fechadura eletromagnética. Então, todo equipamento eletrônico ele exige um atendimento periódico, seja ele qual for. As necessidades são diferentes. O que a gente precisa ver nesse ponto de nicho é exatamente isso. As necessidades são diferentes. Eu preciso entender qual o cliente que eu vou atender para eu saber o que oferecer. Beleza? Outro, condomínio. Vamos lá, um condomínio. Um condomínio ele também tem necessidades diferentes. Então aqui eu vou ter controle de acesso, mas eu já vou ter provavelmente um alarme de incêndio, uma automação de portões, vou ter um CFTV mais elaborado, vou ter um alarme mais elaborado, vou ter um sensor perimetral, sensores de barreira. Então vão ter necessidades diferentes. E a forma de eu atender esse cliente também vai ser um pouco diferente. Então, por exemplo, aqui no comercial, provavelmente eu vou ter uma necessidade mais no horário comercial, ali até, vamos dizer, até umas 10 horas da noite na maioria das vezes, a não ser que eu faça monitoramento de alarmes. Mas vamos considerar que eu não faço realmente manutenção. Já no condomínio, principalmente, por exemplo, portão eletrônico, eu vou precisar ter um atendimento 24 horas. Já é uma outra necessidade. Eu preciso estar preparado para isso daí também. Então, por isso que é importante a gente definir o nicho para entender até onde eu consigo ir, até onde eu tenho estrutura para ir, ou até onde eu consigo desenvolver uma equipe para atender esse tipo de cliente. Ah, eu não tenho atendimento 24 horas. Eu consigo fazer um contrato de manutenção? Consegue. Porém, isso daqui vai ter que estar especificado que eu não vou conseguir atender fora do horário, vou atender equipamentos específicos, mas é questão de ajustar. O importante é entender o nível do cliente, entender a necessidade dele. Vamos falar aqui, na sequência, um cliente industrial, por exemplo. Ele tem uma necessidade totalmente diferente. Essas mesmas necessidades de cima,
Elas exigem, elas existem, né? Existem as mesmas soluções na indústria. Porém, eu vou ter uma maior exigência burocrática. Provavelmente dentro de uma empresa eu vou precisar de mais do que eu preciso para atender um comércio, por exemplo. Então aqui, provavelmente eu vou precisar ter cadastro num CFT ou num CREA, vou precisar ter uma NR10, vou precisar ter talvez uma NR35, vou precisar ter atestado de saúde ocupacional, dependendo da situação vou precisar ter funcionários CLT, dependendo da situação. Então eu vou ter uma exigência maior para atender esse tipo de cliente. Então eu preciso entender se eu estou dentro desse nicho ou não estou. Se eu já consigo atender ou se eu preciso me desenvolver. Ah, Wagner, tu quer dizer então que eu não vou conseguir atender uma indústria? Não, você pode atender, mas talvez você precisa se preparar para atender esse tipo de cliente. E aqui vem um gráfico que eu sempre comento, que o que é? Quanto maior a exigência, maior a chance de você ter a necessidade de um contrato de manutenção e maior a chance de você fechar um contrato de manutenção. Então aqui, por exemplo, na indústria, eu tenho uma maior chance de conseguir vender um contrato de manutenção. Já numa residência, eu tenho uma chance menor. Porém, eu também tenho uma exigência menor. Então, a questão aqui de você entender o nicho que você está, entender aonde você está dentro do mercado e conseguir se ajustar dentro disso daqui. Então, definido isso daqui é um bônus, vamos dizer assim, né? Porque as outras etapas elas vão independente do nicho que você escolher. Ah, eu vou escolher o residencial, vou escolher o comercial, o condomínio ou o industrial. As outras 3 etapas, os outros 3 passos vão ser necessários em qualquer um desses níveis. Beleza? Tem alguma dúvida? Bota nos comentários aqui do vídeo que eu vou responder todos os comentários, seja ao vivo aqui nessa estreia ou posteriormente deixa no comentário que eu vou voltar nesse vídeo e eventualmente vou estar sempre respondendo todas as perguntas. Para isso é sempre bom tu também já se inscrever, já deixa notificado tudo certinho para que você também receba os próximos conteúdos, beleza? Então vamos lá. Próximo passo ou o primeiro passo, então vou colocar aqui o 1 aqui na frente. O primeiro passo para você estar preparado antes mesmo de você começar a buscar efetivamente contratos de manutenção. Você precisa ter um controle financeiro, precisa controlar o dinheiro que entra, precisa controlar o dinheiro que sai. Pode ser meio lógico isso daqui. É lógico. Porém, muitas empresas, a grande maioria, eu acredito que 90%, talvez até mais, eu tenho na realidade uns estudos feitos aqui, algumas pesquisas, né, que eu eventualmente faço. Eu não tenho o número exato, mas eu acredito que é aproximadamente 90%, principalmente dos instaladores, não fazem um controle financeiro preciso, não fazem uma anotação do que entra e o que sai. Ah, Wagner, mas o dinheiro é o mesmo, entra aqui no meu bolso, eu pago a minha conta, pago a conta de casa, pago a conta da empresa ou da eu-presa, né? E acaba sempre tendo esse controle pelo dinheiro que eu tenho no bolso ou o dinheiro que eu tenho na conta. Então, o primeiro ponto aqui para a gente entender é o seguinte. O dinheiro da pessoa física é diferente do dinheiro da pessoa jurídica. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. O dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. Mesmo que você trabalhe sozinho, mesmo que você seja uma eu-presa, você seja MEI, que você seja autônomo, seja o que for, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Você tem que começar a ter essa visão que são duas coisas totalmente diferentes e controlar isso daí totalmente diferente. Beleza? Esse é um primeiro ponto. Um spoiler aqui, não é exatamente esse o assunto. Mas o que você precisa ter de controle financeiro? Contas a pagar. Você precisa ter um relatório de contas a pagar.
Você precisa parar hoje. O que é um contas a pagar, Wagner? Um contas a pagar é alguma forma, seja um sistema ou seja um Excel, que se eu te perguntar o seguinte, o que você já tem de conta para pagar pelos próximos 90 dias? Ou pelo próximo ano? Ou pelos próximos 6 meses? Você precisa ter essa informação. Ou precisa conseguir buscar essa informação. Precisa ser um sistema? Não, não precisa. Pode ser um Excel no meu computador? Pode ser. Pode ser um Excel na nuvem? Pode ser, mas você precisa ter condições de fazer esse levantamento. Contas a pagar, contas a receber e, consequentemente, conseguir fazer um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É eu pegar hoje e falar o seguinte, daqui 90 dias, se eu olhar daqui para frente para 90 dias, quanto eu tenho para pagar e quanto eu tenho para receber? Isso eu vou ficar com saldo positivo ou vou ficar com saldo negativo? Esse fluxo de caixa é importante você conseguir fazer de alguma forma, mesma situação, seja através de um sistema, seja através do Excel. Posso ter uma planilha de contas a pagar e uma planilha de contas a receber? Pode, porém o ideal é que eu consiga integrar as duas e fazer esse cálculo diariamente ou semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, para que eu tenha essa noção. Para quê? Para que eu tenha uma visão de longo prazo, para que eu consiga enxergar como a minha empresa vai estar financeiramente daqui 30 dias, 90 ou por aí vai. E quando eu falo aqui de contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa, isso daqui você pode utilizar tanto como pessoa física, como para pessoa jurídica. Você pode pegar as suas contas pessoa física e fazer isso daqui também. Né? Para a empresa isso não vai fazer diferença, ou vai, né? Porque se você ficar devendo, você vai acabar tirando dinheiro da empresa e vai danificando o fluxo de caixa da empresa. Então é o ideal que você tenha isso daqui em mente para que você consiga controlar, fazer esse controle financeiro aqui. Primordial saber fazer essas 3 coisas ou ter como levantar essa informação com uma certa rapidez. Ah, Wagner, por que isso daí é importante? Principalmente por causa do fluxo de caixa. Quando você começa a pensar em contrato de manutenção, o que você vai fazer? Entre todas as formas de você fazer contrato de manutenção, você provavelmente vai pegar um serviço que entregaria mensalmente ou semestralmente para o cliente e vai dividir isso em pequenos pagamentos mensais, ou pequenos pagamentos anuais, ou pequenos pagamentos semestrais. Entendeu a lógica, né? Mas existe um fluxo disso daí. Então você precisa saber fazer esse fluxo para encaixar esses pagamentos de acordo com o teu financeiro. Uma das formas de a gente fazer um contrato de manutenção, de criar um contrato de manutenção que eu ensino dentro dos meus treinamentos, dentro do treinamento Viver de Segurança Eletrônica ou dentro da mentoria Viver de Segurança Eletrônica, é incluir o contrato de manutenção em uma locação. Então, em vez de você fazer uma venda para o cliente, você vai fazer uma locação e dentro da locação você inclui o contrato de manutenção. E para fazer uma locação, você vai precisar fazer uma compra de equipamentos, e pegar essa compra de equipamentos e parcelar, né? Uma locação nada mais é do que uma parcelar para o cliente. Isso é uma locação, é você pegar equipamento, pegar a mão de obra, entregar, você vai pagar por isso daí, né? Você vai comprar o equipamento, você vai ter a sua mão de obra e você vai distribuir isso em um contrato, sei lá, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Então você precisa conseguir fazer esse fluxo de caixa para entender o seguinte. Tenho aqui uma instalação que eu normalmente cobraria 10 mil reais para fazer, por exemplo. Se eu fizer um contrato de 36 meses, quanto eu devo cobrar mensal? Esse quanto eu devo cobrar, você vai definir de uma forma, mas você também vai ter a necessidade de saber o fluxo disso daqui. Porque você tem dinheiro para comprar todo esse equipamento e esperar 10, 12 meses para receber o dinheiro de volta? É o fluxo de caixa que vai te falar isso daí. É você pegar o que você vai ter de custo, dividir
de acordo com os recebimentos. Então você vai pegar o teu contas a pagar, que vai ser a compra dos equipamentos, né? Então, no caso de uma locação aqui, vai ser o contas a pagar, a compra dos equipamentos. E vai ter que analisar com contas a receber, que vai ser a mensalidade do cliente. Isso daqui como é que vai ficar mensalmente? Você vai ficar negativo ou positivo? Você vai ter mais para receber ou mais para pagar? Por isso é muito importante saber fazer esse fluxo de caixa e ter essa visão de contas a pagar, contas a receber e fazer o fluxo de caixa. Também, como um extra aqui, né? Com um conhecimento extra, seria saber calcular juros mensais, principalmente compostos, para fazer esses cálculos aqui de locação ou de comodato. São informações importantes para você saber. Contas a pagar, contas a receber, conseguir fazer um fluxo de caixa e saber fazer aí um cálculo de juros mensal. Ah, Wagner, mas eu não sei fazer isso daí. Cara, corre atrás. Vai no YouTube, vai um monte de site aí, ensina como fazer isso daqui de forma simples, de forma eficaz. Isso tudo aqui está lá dentro do meu treinamento, mas não é esse o ponto. O ponto é que você precisa saber fazer isso daqui antes de vender um contrato de manutenção. Então esse é o primeiro ponto, controle financeiro. Segundo ponto, ou segundo passo, né? Antes de vender um contrato de manutenção, você precisa fazer um controle de clientes. Você precisa saber fazer um controle de clientes. O que é um controle de cliente, Wagner? Como que eu faço isso? Vamos lá. Informações importantes. Quem são os seus clientes? Aqui você já vai conseguir entender o nicho que você atua. Se você olhar para trás e entender quem são os seus clientes, você já consegue entender aqui. Você já consegue entender aproximadamente o nicho que você atua hoje. Então, é importante você olhar dentro da sua grade de clientes quem são os teus clientes atuais. E aí você já consegue entender um pouco mais. O que você pode vender para eles? Vamos lá. Você tem um cliente que já tem vários equipamentos instalados, né? O cara tem lá um alarme, por exemplo. O que mais que você trabalha que você poderia agregar a esse cliente, que você poderia inserir lá no sistema dele? Ah, talvez um CFTV, talvez um controle de acesso, talvez um, deixa eu abreviar aqui para não ficar grande, talvez um controle de acesso, talvez um alarme de incêndio e por aí vai. Então é importante você entender o que você ainda consegue vender para ele. Por que é importante saber isso daí? Eu entendo que uma das melhores formas de você iniciar um contrato de manutenção é quando você faz uma venda. Porque você inclui a venda junto com o contrato de manutenção. Fica muito mais fácil de você incluir o contrato de manutenção. Dá de fazer num cliente que já tem tudo instalado lá? Dá. Porém, é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil. Então, uma das formas aqui é a gente entender o que a gente ainda consegue vender para ele. E nisso daqui, a gente incluir um contrato de manutenção. Outro ponto aqui. Quais os equipamentos que esses meus clientes atuais, eu consigo entregar um contrato de manutenção? Eu relacionando, eu entendendo quem são os meus clientes, eu já consigo ver. Pô, eu tenho X clientes com CFTV. Se eu tenho X clientes com CFTV, eu consigo entregar um contrato de manutenção para esses clientes, consigo definir um pacote, definir um serviço específico para esse tipo de clientes. Mas, além de vender, eu preciso ter um controle de ordem de serviço. Isso daqui é prioritário e pouquíssimos instaladores, pouquíssimos integradores, pouquíssimas pequenas empresas de segurança eletrônica mantêm esse controle de ordem de serviço. Para que é importante eu ter um controle de ordem de serviço? Primeiro, porque eu consigo ter
um histórico dos atendimentos. Segundo, que eu consigo gerar um histórico para cotações / orçamentos de contrato de manutenção. Vamos lá, deixa eu explicar esses dois pontos aqui juntos já, né? Vou tirar aqui. Histórico de atendimentos. Se eu pegar hoje no meu sistema e pensar o seguinte, cliente A, quantas vezes eu atendi ele no último ano? Eu vou conseguir tirar um histórico lá do meu sistema. Quantas vezes eu atendi? Outra, desse mesmo cliente, quais foram os atendimentos que eu realizei? Qual foi o problema que normalmente aconteceu? Qual foi o equipamento que normalmente danificou? Qual foi a solução que foi dada para esse tipo de situação? Então eu consigo documentar e consigo gerar um histórico, consigo gerar um relatório desses atendimentos. Por que isso é importante, além da questão de ter uma garantia, de eu conhecer o cliente? É importante porque eu acabo tendo um histórico para posteriores cotações. Então, quando eu vou cotar um contrato de manutenção para um cliente que eu já atendo, eu consigo olhar para trás. Eu consigo falar o seguinte, olha, se eu tivesse um contrato de manutenção contigo, isso daqui não teria acontecido. Essas manutenções aqui teriam sido evitadas com uma manutenção preventiva periódica. Ou mesmo, o quanto você pagou para consertar esse equipamento aqui, teria sido evitado se eu tivesse feito uma periódica. Então eu consigo, com esse histórico, mostrar para o meu cliente antigo ou meu cliente atual que um contrato de manutenção é viável para ele. E em contrapartida, eu consigo pegar esse mesmo histórico aqui e utilizar para novos clientes. Em que sentido? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Em que sentido? Estou fazendo uma cotação para um hotel. Estou fazendo uma cotação de contrato de manutenção para um hotel, por exemplo. Mas eu já tenho outros hotéis. Eu já tenho um histórico de outros hotéis. Clientes de nichos similares provavelmente vão ter problemas muito similares. Vão ser problemas iguais? Não, mas existem coisas que são recorrentes em todo tipo de cliente. Por exemplo, um hotel. Um dos problemas é roubo de bagagem na recepção, por exemplo. Então você consegue chegar para um novo cliente e falar, olha, eu sei que um dos problemas teus deve ser roubo de bagagem na recepção, ou acidente, um carro batendo no outro no estacionamento. Então existem alguns problemas que são similares a todo cliente. Aí quando você chega num cliente novo, você já leva isso para ele, já mostra que você sabe do que você está falando, que você conhece aquela necessidade dele. Já dá um grau de autoridade para você. Segundo ponto, clientes similares vão ter problemas similares, consequentemente, quantidade de atendimentos similares. Então, se eu pegar, estou fazendo a instalação de um sistema de CFTV para um hotel 16 câmeras. Se eu tiver um outro hotel similar com 16 câmeras, provavelmente a quantidade de manutenção anual desses dois equipamentos, se forem equipamentos similares com o mesmo nível de instalação, vai ser a mesma ou muito parecido. Então, quando eu vou orçar um contrato de manutenção, eu preciso prever quantos atendimentos eu vou precisar fazer dentro de um ano ou dentro de 2 anos. Que é com base nisso que a gente vai levar o contrato de manutenção. Quantos atendimentos eu vou fazer? Então, esse controle de ordem de serviço vai te gerar um histórico. E aí vai facilitar com que você faça orçamentos de contrato de manutenção para novos clientes utilizando o teu histórico anterior. Beleza? Então, revisando essa parte aqui de controle de cliente. Você saber quem são os teus clientes com um controle de ordem de serviço, com um controle de cliente, você vai entender quem são os teus principais clientes, vai conseguir entender o que você pode vender para eles e desses quais equipamentos você consegue colocar um contrato de manutenção. E com um controle de ordem de serviço,
usar esse histórico de atendimento tanto para fazer orçamentos para clientes novos, quanto para apresentar para esse teu cliente as possibilidades ou as vantagens dele fechar um contrato de manutenção contigo. Beleza? Então aqui, passo 2, controle de clientes. Passo muito importante e totalmente negligenciado ou muito negligenciado pelas empresas de segurança eletrônica. Por fim, mas não menos importante, nós temos controles de orçamentos. Controle de orçamento, o que é? Quando eu pergunto nas pesquisas que eu faço lá da galera que se cadastra nos eventos ou mesmo que está na minha lista de e-mail, eu pergunto o seguinte: você tem algum tipo de controle de orçamento? As pequenas empresas normalmente falam ou que não tem, ou que tem uma planilha em Excel, ou que deixam salvo no computador. E aí, deixa eu colocar o número 3 aqui. E aí vem o seguinte. Controle, eu vou direto aqui, né? Não é ter uma cópia do orçamento. Não é. Quando eu digo ter controle de orçamento, não é eu ter uma cópia desse orçamento salvo no meu computador. Não é eu ter uma pasta no meu computador com todos os orçamentos de clientes que eu fiz. Não é. Eu preciso entender o seguinte: quantas propostas eu tenho com chance de fechamento? Você precisa entender isso daí. Você precisa olhar o seguinte: quantos orçamentos eu tenho feito? Quantos orçamentos estão na rua e que ainda não foram aprovados? Então você consegue entender quantas propostas você ainda tem chance de fechamento. Para que é importante isso daqui? Para você conseguir prever o fluxo de caixa, você conseguir prever o quanto você ainda pode faturar dali para frente. Outro ponto: temperatura do orçamento, da proposta. O que é a temperatura? Eu entender em que nível está. Se esse cliente vai fechar nos próximos 30 dias, se ele vai fechar no próximo mês. 30 dias, próximo mês é fogo, né? Se vai fechar na próxima semana, na próxima quinzena. E como que tá? Como que eu tô? Eu tô bem cotado? Eu tô entre os primeiros para o fechamento? Como é que tá isso daí? Tá tendo alguma dúvida com relação a isso daí? Tem algo que eu possa melhorar? Então essa temperatura da proposta é isso daí. Eu entender em que pé que eu estou nessa negociação e quanto tempo é a previsão de fechamento. Ah, Wagner, mas como que eu vou fazer isso daí? Perguntando para o cliente. Quando que você pretende fechar esse orçamento? Até quando você precisa disso daqui instalado? A minha proposta entre os meus concorrentes, como que está? Eu estou dentro do páreo? Tem alguma coisa nessa proposta que eu consiga melhorar? Ficou alguma dúvida nessa proposta que eu consiga resolver? Então é perguntar, simplesmente perguntar. E aí perguntando, você vai receber as dúvidas mais comuns dos clientes. Você vai conseguir entender qual normalmente é a dúvida do teu cliente. Ah, teu preço está muito caro, tua entrega é muito demorada, esse equipamento é A, esse equipamento é B. Você vai conseguir entender também isso daí. Entendendo isso daí, você consegue se preparar para quebrar essas objeções. Então você consegue estar preparado para quando essa dúvida vier novamente, você saber o que responder, você já ter uma ideia do que responder. Então, é importante até para isso, até para você entender o que normalmente acontece. E aqui também vem o seguinte: entender o porquê que não fechou com você. Normalmente o que acontece? Ah, o cliente foi lá e perdeu o orçamento. Ah, você reclama, né? Ah, porque foi preço, porque foi... né? Você pensa na sua cabeça, né? Ah, porque foi preço, porque o fulano fez mais barato, ou porque o fulano aceitou propina, e por aí vai. E aí a galera inventa um monte de coisa, mas não vai perguntar para o cliente. Claro, só para eu ter uma noção. Qual que é o discurso? Fulano, cara, eu fiz a cotação para ti, sem problema nenhum, você fechou com outro, ok, só que eu quero melhorar.
Eu quero melhorar o meu atendimento, eu quero melhorar a minha entrega de conteúdo para você, eu quero entregar a melhor solução possível. Então, você pode me ajudar com relação a isso daí? Pouca gente diz não. Você pode me ajudar? Por que você não fechou comigo? Qual foi o motivo? O que eu falhei? Onde eu deixei de resolver o teu problema? Só para eu entender, para eu conseguir melhorar para a próxima. E o cara vai falar, tua solução, tua condição de pagamento não era boa, o fulano deu uma condição melhor, teu preço não estava bom, nós somos pelo preço, e por aí vai. E aí você vai conseguir levantar os principais motivos. E com essa informação na mão, você consegue você consegue se preparar para um próximo orçamento. Beleza? Então, outro ponto aqui é o seguinte: tempo de contato, tempo entre os contatos com o cliente. A maioria de nós trabalha sozinho, ou com uma pequena equipe, ou com um ajudante. A maioria de nós, sim, ou a esposa ajuda, ou uma pessoa ajuda. A grande maioria dos instaladores e integradores trabalham dessa forma. Os grandes é diferente. As empresas maiores, mais estruturadas, são diferentes. Porém, muitas vezes eles também pecam nisso daqui, tá? Que é o tempo entre os contatos com o cliente. É muito importante você ter no controle de orçamento, você ter noção de em quanto tempo você precisa entrar em contato com o cliente. Porque o cliente precisa ter um contato periódico enquanto ele não fechar essa proposta. Depois, você também vai precisar ter um contato periódico. Mas aqui é necessário ter esse tempo entre um contato e outro. Wagner, como que eu vou definir isso daqui? Com a temperatura da proposta. Em que pé está? O cliente vai fechar daqui 30 dias? Então talvez daqui 10 dias eu vou entrar em contato com ele pedindo se ele tem alguma necessidade. Ou mesmo vou perguntar, quando eu posso entrar em contato contigo para verificar se tu precisa de mais alguma coisa, para tentar ajustar antes da aprovação. Então você consegue definir isso daqui. A maioria vai lá, passa o orçamento e esquece. Ou simplesmente não dá atenção, né? Como a gente está na correria, trabalhando, indo lá e tendo que cobrar o escanteio e correr para a área e cabecear, muitas vezes você acaba fazendo o orçamento, entregando e não tendo mais contato com o cliente. E aí só vai descobrir ou que o cliente fechou com outro, ou quando o cliente entra em contato contigo para negociar. Então, com o controle de orçamento, é importante você saber a etapa que esse cliente está e os contatos quando que precisam ser feitos com esse cliente. Com isso, você também consegue ter um outro ponto. São visualizar as etapas do funil de vendas. Eu até fiz um outro, você sabia, episódio 6. Você sabia episódio 6? Eu falei especificamente sobre funil de vendas. Então tem um conteúdo inteiro preparado lá para ti, 1 hora mais ou menos de conteúdo, falando especificamente sobre funil de vendas. Então não vou entrar a fundo nesse tema aqui. Mas o que é o funil de vendas? Só resumindo, caso você não tenha visto. São as etapas que o cliente passa desde quando ele tem o primeiro contato com você até o fechamento ou até posteriormente aí o pós-vendas, o momento de você tratar esse cliente já dentro da sua carteira. Por que é importante você ter esse controle de orçamento e ter essa visão? Para que você entenda quem são os clientes que estão lá na fase de contato inicial, quem são os clientes que estão aí na fase de orçamento, quem são os clientes que estão na fase de negociação e principalmente você conseguir entender o quanto que você tem em cada etapa, principalmente aqui em orçamento e negociação. Qual que é o valor médio que eu tenho ali? Quanto que eu tenho para fechar, né? Que junta com quantas propostas eu tenho aqui com chance de fechamento, usa aqui. Então você consegue entender. E outro ponto importante, a aprovação de orçamento, ela é um funil, né? Voltando lá para o funil. Isso você vai colocando vários orçamentos em cima desse funil e uma pequena parte sai lá embaixo. Então você tendo essa visão, você tem que entender o seguinte, eu estou com pouquíssimo orçamento em prospecção e muito em negociação. Isso é bom? Isso é ruim? Depende de como você vai tratar.
porque daqui a pouco nenhum que está lá embaixo fecha e você não está jogando nenhum cliente novo lá em cima do funil. Então, ter esse controle dos orçamentos é importante para isso. Você ter noção que periodicamente você precisa ter clientes entrando, você precisa estar prospectando para que esses clientes virem proposta, virem orçamento, negociem e futuramente entrem como cliente, se tornem clientes, tá? Então, controle de ordem de serviço, controle de orçamento é importante para isso daí. Ah, Wagner, então esses são os 3 passos? Sim, esses são os 3 passos. Então eu tenho o controle de orçamento, tenho o controle de clientes e tenho o controle financeiro. Por que esses 3 são importantes? Ou são os 3 primeiros passos antes de eu buscar clientes com contrato de manutenção. Não adianta eu buscar cliente com contrato de manutenção se eu não souber fazer um cálculo, se eu não souber fazer um fluxo de caixa. Eu posso tomar na cabeça, eu posso ir lá botar uma mensalidade X e depois eu descubro que essa mensalidade não cobre meus custos. Ou eu não consigo fazer um fluxo de caixa e eu não consigo ir lá e comprar R$5.000 de equipamentos e fazer com que eu consiga parcelar isso para o cliente. Não consigo nem fazer o cálculo, não consigo entender como fazer ou quais as estratégias para fazer essa alocação para o cliente. Então, controle financeiro é importante para isso daí, para ter uma visão longo prazo. Controle de clientes para você entender quem são os seus clientes e principalmente conseguir gerar históricos de atendimento para fazer históricos de cotação e orçamento. Esse é o ponto anterior, mas por que eu preciso dele antes e vou precisar depois também? O depois é para você ter esse mesma coisa aqui, histórico de atendimentos. Quantos atendimentos eu estou fazendo? Relacionar para o cliente o que você está fazendo. O cliente precisa entender que você é necessário, que você é útil. Então, quais são os atendimentos? O que eu estou fazendo em cada atendimento? O que eu estou resolvendo? Quais são os problemas que o cliente teria se eu não tivesse aqui para fazer essa manutenção periódica? Então é interessante essa informação aqui para posteriormente passar para o cliente. E controle de orçamentos, obviamente, para eu entender em que ciclo está. Não adianta eu pensar em contrato de manutenção enquanto eu não consigo nem controlar os orçamentos que eu tenho, nem controlar quantos orçamentos eu estou girando dentro da minha empresa. Porque daqui a pouco o que acontece? Quero vender contrato de manutenção. Vou lá, faço um orçamento, viro as costas e vou embora. Não adianta. Vai ser um monte de energia gasta sem nenhum resultado. Então, controle de orçamentos, controle de clientes e controle financeiro são 3 passos totalmente prioritários. Não tem hoje? Começa a resolver simples. Nem que seja planilha Excel, mas que você consiga fazer e consiga visualizar. O que eu considero um controle? Um local onde você vai periodicamente lançar essas informações e onde você consiga pesquisar e tirar relatórios com rapidez. Quantos orçamentos eu tenho em negociação hoje? Você em alguns minutos vai lá e tire essa informação de dentro do sistema. Seja com filtro, seja como é que for. Mas é importante que você tenha isso daí. Beleza? Finalizando então aqui esse episódio do Você Sabia, episódio 8 sobre os 3 passos antes do contrato de manutenção. Tendo alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vou responder a todos os comentários e vou te ajudar aí, na medida do possível a resolver e começar a implementar esses 3 passos aqui dentro aí do teu negócio, beleza? Para finalizar, tendo alguma dúvida também pode entrar em contato comigo lá no meu canal do Telegram, vai lá, procura por Viver de Segurança Eletrônica no Telegram, vai achar meu canal, ou mesmo manda um e-mail para mim, contato@wagnercamilo.com.br, ou me siga em redes sociais, principalmente Instagram, é onde eu dou mais atenção, com @wagnercamilo. Vai lá, me manda uma mensagem, me manda um DM com a tua dúvida que eu respondo todo mundo por lá, beleza? Também aproveite aí, se cadastre aí nos canais do CT, se cadastre também como um membro do CT para ter acesso a todo o conteúdo que o CT produz aí para segurança eletrônica, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fico por aqui, foi uma honra ter você comigo aí nessa quase 1 hora, deu 45 minutos aqui de conteúdo, então
Muito obrigado, foi uma honra ter você por aqui e precisando, entre em contato que eu estou à disposição e ficamos aí até a próxima Você Sabia. Valeu, até mais, fiquem com Deus, nos vemos em breve.